Então, hoje, para terminar esse encontro nosso a respeito do orçamento, nós vamos tratar um pouquinho das emendas, as emendas impositivas que vocês podem ter lá no município de vocês, caso a Câmara tenha alterado a legislação própria do município, e, por fim, os créditos adicionais para fecharmos essa semana de curso aí com essa questão do orçamento. Antes de mais nada, antes de entrar principalmente no assunto, nós temos as principais restrições que o planejamento deve observar. Por quê? Como nós falamos desde o início do curso que vocês têm que ser conservador, então o que a gente tem que ter uma óptica? Olhar em determinados momentos por um ponto negativo, ou seja, o que vocês têm de deficiência lá para tentar sanar. Então, nós temos 4 restrições básicas. Primeiro, referente à arrecadação. Os gastos planejados possuirão como limitador fundamental a capacidade real da arrecadação. Ou seja, não adianta eu superestimar isso. Eu vou superestimar uma receita. Na ideia do gestor, na ideia da equipe, vai dobrar o valor do orçamento em receita. Não é bem assim que funciona, né? Restrições constitucionais e legais. Sempre observar a aplicação mínima na saúde, a aplicação mínima no ensino e as vinculações diversas. Que aí entra Fundeb, entra convênio, sempre essas vinculações diversas. Lembrando aqui, só para frisar, se eu gasto muito em saúde, o que eu tenho que efetuar para ter um respaldo e ter menos trabalho durante o exercício? Se o meu percentual é 25%, eu aumentar esse percentual lá na distribuição da receita. Tá? Gastos com pessoal, estruturação de cargos e salários, expansão do quadro de servidores e concursos públicos e atualizações salariais. Baseado no que isso aqui? Só posso ter se eu tiver, fazer isso, se eu tiver limite de pessoal disponível. Porque é raro, cada dia mais que passa em todos os municípios. E quanto à dívida pública, as despesas com amortizações e encargos da dívida pública decorrem de obrigações legais e, por isso, constituem restrições que, em relação ao planejamento, equiparam-se às legais. Também eu esqueci de comentar ontem a questão de perda de prazo sem justificativa. Então, o que ocorre? Vocês, de acordo com a lei orgânica municipal de vocês têm um prazo para protocolar na Câmara. Seja esse prazo ou constitucional, ou seja um divergente da lei. Neste caso específico, a Lei 4.320, no seu artigo 32, se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas constituições ou nas leis orgânicas dos municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a lei do orçamento vigente. Tá? E nós temos a questão de penalidades caso não se protocole isso no prazo. Segundo a LRF, no seu artigo 5º, transgressão da lei, não elaborar o projeto da LOA de forma compatível com o PPA, com a LDO e com as normas da lei, e não entregar no prazo. Sanção para o prefeito municipal, sanções pessoais, perda do mandato, legislação vigente, para isso, Decreto-Lei 201, artigo 4º, inciso 5º. O simples fato de não protocolar no prazo, a Câmara pode entrar com o processo de cassação e afastar o prefeito. Fica afastado? Pode conseguir com liminar na justiça e tal, mas o desgaste que gera isso. Tá? E não entregar o projeto da LOA no prazo para Presidente da República, Ministro de Estado, Governador e Secretário Estadual. Perda do cargo com inabilitação de até 5 anos para o exercício de qualquer função pública. Lei 1079 de 1950. Então, é mais uma coisa que tem que se preocupar. E isso se aplica também para a LDO e para o PPA. Quando eu entrego a LDO lá, ou a LOA, só o corpo da lei sem os anexos, subentende-se que não entregou o planejamento. Então, pode entrar nisso. Eu só coloquei essas questões aqui para
alertar vocês, porque tem municípios que têm o costume de levar de barriga isso do jeito que dá. E, de repente, pode pegar um presidente da Câmara meio atentado lá, ou um assessor jurídico que deu uma esmiuçada na lei e arruma para a cabeça do prefeito. Isso aí. Antes de prosseguir, eu só queria esclarecer uma questão de ontem que ficou, que é aquela questão de Toledo, projeto atividade. Eu fui procurar ontem à noite, é a portaria 49 de 1999, só que é o seguinte, par e ímpar. Então, o que ocorre? Quando é ímpar, é projeto. Quando é par, é atividade. O que ocorre? Daí eu fui pesquisar, o padrão é o 1 e o 2. Agora, quando é ímpar, geralmente é o seguinte, municípios muito grandes que dividem, ou 1 é para determinada área, o 3 é para outra área, o 7 para outra e o 9 para outra. Por exemplo, assim, a União ela tem o 1 e o 2 para o Executivo, o 3 e o 4 para o Exército, e assim por diante. Judiciário e assim por diante. É para dividir a estrutura administrativa do município. Então, digamos o seguinte, se vocês lá na frente forem criar um PPA e quiser efetuar divisões par e ímpar, pode colocar, sem problema nenhum. É que o 5 e o 6 por causa do FIA, que é do tribunal. Mas, assim, padrão mesmo é 1 e 2. Você falou que 95% é 1 e 2. É 1 e 2. Mas, neste caso, não muda o teu, então, até o próximo PPA. Porque senão pode gerar alguma situação no AM, mudar a numeração dos teus projetos de atividade, deixe nesse PPA executar sim. Tá? 320 fala, lá ímpar. Então, é o seguinte, terminada essa parte que nós vimos durante esses dias que estamos juntos, entramos agora na questão da modinha, que é o orçamento impositivo. Né? Existe uma série de situações para se adequar a esse orçamento impositivo. A Câmara não pode simplesmente dizer o seguinte, vamos implementar o orçamento impositivo na lei orçamentária agora. Não. Se não foi alterada a lei orgânica, vai ter que alterar a lei orgânica primeiro, depois alterar a LDO e só efetuar isso no exercício seguinte. Então, lá em 2016, 2017, teve muita Câmara que estava naquele atropelo, e alguns técnicos dizendo que podia sem alterar a lei orgânica, sem nada. A emenda constitucional é clara, você tem que ter um amparo legal lá na tua lei orgânica. Antes de entrar na emenda impositiva, nós temos que conhecer os tipos de emenda. Por que eu estou colocando isso? Se a maioria aqui é do Executivo. Tem o pessoal de Câmara, mas a maioria é do Executivo. Vocês têm que conhecer os tipos de emenda que existem para quê? Lá no Executivo. Para tentar efetuar amarrações em outras leis com as emendas feitas em determinadas leis. Por exemplo, faça emendas de determinadas maneiras lá na LDO. Se ele efetuar uma emenda modificativa na LDO, vamos trabalhar com aquele famoso, a questão do percentual. Faz uma emenda modificativa lá na LDO. Eu posso alterar o percentual no orçamento? Ele mudou de 20 para 10, de 20 para 5. Na LDO. Posso mudar esse percentual na LOA ou não? Se a LDO está me dando as diretrizes? Não. Agora, se a emenda for supressiva, o vereador falou, tira isso aqui da lei, e não fala nada que tirou na LDO, eu posso colocar de novo no orçamento, num outro artigo, numa outra situação. O cara tinha aprovado 10, né, LDO, o vereador, daí chegou na LOA, o vereador quis baixar para 5. E aí eles mandaram, só que daí eu tinha feito as outras amarrações lá, aí eu tive que, senão eu tinha que vetar e suprimir o artigo inteiro e eu perdi os outros. Tem que ver o que é ponderado. Então, eu tive que deixar
deixar no 5 para mim não perder Uma a jogada para efetuar nisso, separar a pegadinha ali de o que não entra para o limite, você não deixar como inciso do artigo. Você coloca em outro artigo. Tem alguns que fazem o seguinte, alguns técnicos que fazem o seguinte, não colocam nem na sequência. Eles mudam de assunto e de lá na frente eles colocam um artigo esparso, que aquela história que eu contei para vocês de 2013, dos vereadores da oposição, foi assim. Eu coloquei esparso, separado. Então eu tinha duas situações. Se eles pegassem na LDO o percentual, eu escapava lá no outro artigo. Como eles não pegaram, eu fiquei com os dois. Né? Mas é amarrações que tem que ser feita. É pilantrice isso? Não. Você não tem culpa se os caras não ligam, não está burlando lei nenhuma. Você está amarrando. Então não tem problema nenhum disso. As emendas do texto subdividem-se em 4 tipos. Aditiva, que acrescenta-se a outra proposição. Modificativa, que altera a proposição sem modificar substancialmente. Supressiva, erradica qualquer parte de outra proposição. E substitutiva, apresenta-se como sucedânea à parte de outra preposição. Então, o que ocorre aqui? Nessas possibilidades. O vereador, quando vai efetuar qualquer tipo de emenda, independente do qual seja, ele tem que indicar os recursos, se for em valores, indicar os recursos de onde ele quer cancelar, ou ele quer suprimir, ou todas essas situações. Você vai falar assim, mas supressiva, ele está tirando do orçamento. Aí, vai fechar a minha fonte ou não? Não vai fechar a fonte, tem que alocar a despesa em outro lugar. Então, uma via de regra, lá na Câmara, depois protocolado o projeto, não tem escapatória para eles de retirar ou colocar valores sem indicar de onde vai ser retirado ou aonde vai ser alocado esses valores. O que eu falo para o pessoal do Executivo? Não se envolvam nessa questão de emendas. Deixem para depois, lá na frente, se o prefeito quiser exercer o veto, que exerça. O que eu sempre falo sobre PPA, LDO e orçamento, quando vocês têm a obrigação das audiências públicas? Se a Câmara, na parte da discussão, depois de protocolado o projeto de lei, a Câmara chamar vocês para uma audiência para explanar, vocês vão. Mas você sentar com o técnico da Câmara, sentar com o vereador, não funciona. Porque depois a responsabilidade do que eles fizerem lá pode respingar em você e o gestor ficar de cara com você depois. Então, dentro das emendas, nós temos as emendas em receitas e emendas em despesas. Quando que eu adoto cada uma? Nas receitas, Jacomini, página 250, edição 13. Ao projeto de lei orçamentária anual, cabe a apresentação de 3 tipos de emendas: de texto, de receita e de despesa. A emenda de receita é utilizada com o objetivo de corrigir erros e omissões, devendo trazer expressamente o item, fonte de receita correspondente, assim como elementos que demonstrem a forma consistente do erro ou omissão. Até um tempo atrás, ninguém corria atrás dessa questão da receita. Tanto que tinha muito contador que aumentava a receita para fechar o orçamento e coisa e tal. Por que eu coloquei isso aqui para vocês? Porque hoje, com o portal de transparência, o que ocorre? Você protocola o anexo lá da receita realizada versus a previsão, ou o contador da Câmara, um vereador, qualquer um vai lá no portal de transparência. Receita executada 2017, tanto. Receita executada 2016, tanto. Está igual? Não está. Está com diferença. Ele vai procurar qual que está com diferença. Aí ele vai trabalhar em cima disso para corrigir. O que é o risco que vocês correm se ajustar o orçamento para protocolar para a Câmara pela Receita? Um vereador pegar, efetuar uma emenda
e vocês têm que trabalhar toda a parte da despesa depois, refazer o trabalho que vocês fizeram por ajuste. Então, sempre cuidar com essa questão da realidade.